Você acha que conhece o que se esconde nas profundezas do oceano? Como quase 95% dos nossos oceanos ainda não foram explorados, é difícil não deixar a imaginação correr solta. Mas graças a exploradores corajosos, câmeras para uso em profundidades e arqueólogos incríveis, aprendemos sobre as criaturas marinhas fenomenais que vivem em nossas águas hoje e há milhões de anos. Do caranguejo-aranha gigante com 2,7 metros ao pré-histórico megalodonte com 18 metros, esses habitantes do mar resistem com todos os tipos de formas e tamanhos. Mas vamos nos concentrar nas criaturas marinhas famosas por seu enorme tamanho. Você consegue adivinhar qual espécie viva de baleia é a maior? Bem, não é a orca, mas é um bom palpite. A orca é uma baleia com dentes. Ela pode crescer de 7 a 9,8 metros, um pouco menor que um ônibus escolar. Que tal o narval? Não, eles também não são os maiores. Esses unicórnios do mar vivem principalmente nas águas do Ártico e crescem apenas de 4 a 6 metros de comprimento. E isso inclui sua presa de 2,7 metros. Cansado de adivinhar? Tudo bem, já parei. A maior baleia que ainda existe é a baleia azul. Sua altura é de cair o queixo, 25 a 32 metros. Ela não é apenas a maior baleia que conhecemos, mas o maior animal que já viveu na Terra. De verdade. Esses animais são maiores que um Tiranossauro Rex e até mesmo o pré-histórico megalodonte. Se você colocasse uma baleia azul ao lado de um ônibus escolar, poderia parecer que ela fosse engoli-lo. Já pensou? De acordo com a National Geographic, a língua de uma baleia azul pode pesar o mesmo que um elefante. E o coração dela pode pesar tanto quanto um carro. Isso nem parece possível. Não é à toa que essas gigantes precisam comer cerca de 4 toneladas de krill todos os dias. Não existem muitos animais vivendo hoje que possam competir com as proporções gigantescas da baleia azul. Mas há uma espécie totalmente diferente que é uma boa concorrente. E não é o que você espera. A água-viva. Não estou falando das pequenas águas-vivas que aparecem na praia e arruinam aquele dia de praia perfeito. Estou me referindo à água-viva juba de leão, a maior água-viva que existe. Esse invertebrado pode atingir até 36,6 metros de comprimento. Elas também têm diferentes lindas cores, como vermelho, roxo ou até tons de laranja. Como se seu comprimento não fosse impressionante o suficiente, elas têm incríveis 8 conjuntos de 70 a 150 tentáculos. Isso significa que podem chegar a ter até 1.200 no total. E aqui está a raia-manta, o maior tipo de arraia do mundo. A envergadura dela pode ser maior que um ônibus. Essas mocinhas podem chegar a 9,1 metros de comprimento. Elas também têm o maior cérebro em comparação com o tamanho do corpo entre todos os peixes. Ao contrário de suas primas arraias, elas não têm caudas venenosas. Enquanto a água-viva juba de leão e baleia azul ainda não foram derrotadas pela criatura marinha mais longa, há uma que pode crescer ainda mais em comprimento. A caravela portuguesa, com tentáculos e tudo, pode chegar a 50 metros de comprimento, segundo o mentalfloss.com. Embora possa parecer muito com uma água-viva, na verdade ela é conhecida como um sifonóforo. E existem centenas e às vezes milhares delas que são geneticamente idênticas. Seus longos tentáculos ajudam o organismo a capturar as presas, e sua picada é fatal para a maioria dos animais, até mesmo humanos em alguns casos. O que ainda mais assustador é que, se um dos tentáculos sair do organismo por qualquer motivo, ele pode flutuar na água por dias antes de se decompor. Mesmo que esteja solto, esse tentáculo ainda pode te picar. Mas não saia correndo do oceano. Suas chances de ser ferido por uma picada da caravela portuguesa são muito pequenas. No entanto, se você for picado, os efeitos colaterais não são nada legais, com vergões, cólicas, frequência cardíaca elevada e dor de estômago. Embora você não queira chegar perto dessas criaturas compridas, elas com certeza são bonitas de ver. Olha todas essas cores! O Shastasaurus é o maior réptil marinho que já existiu. Esses predadores viveram durante o período Triássico Superior, há cerca de 210 milhões de anos. Esses gigantes incríveis podiam atingir comprimentos de até 21 metros e pesar mais de 75 toneladas. Isso tornava o Shastasaurus tão pesado quanto uma baleia azul. Se você pudesse colocar essa criatura na vertical, ficaria da altura de um prédio de 7 andares. Apesar das aparências, ele era bem magro para seu tamanho. Sua caixa torácica tinha apenas 2 metros de diâmetro. Você deve pensar que esse grandalhão vivia comendo outros dinossauros, mas esse não é o caso. Este réptil sobrevivia com uma dieta que consistia em pequenos peixes e cefalópodes, como polvos e lulas. O Albertonectes é um representante incrível da ordem Plesiosauria, o que significa que esse réptil marinho tinha uma cabeça pequena e um pescoço incrivelmente longo e grandes membros parecidos com nadadeiras, que o ajudavam a se deslocar pelas águas. Essas criaturas ocupavam os mares da América do Norte de 76 a 70 milhões de anos atrás. O comprimento desse monstro marinho podia chegar a 11,5 metros.
com o pescoço equivalente a 7 metros desse comprimento. O pescoço dele foi um verdadeiro recordista. Havia 76 ossos gigantescos nele. Nenhum outro animal conhecido pela humanidade teve tantas vértebras no pescoço. Os cientistas não sabem ao certo porque eles precisavam de um pescoço tão comprido. Pode ser que o utilizavam para coletar mariscos do fundo do mar, ou talvez para capturar suas principais presas, como peixes e lulas. Esse réptil aquático também tinha gastrólitos no estômago. Alguns deles tinham até 14 centímetros de diâmetro. O tilossauro pertencia à família dos mosasauros. Ele dominou os mares rasos da América do Norte há cerca de 85 a 80 milhões de anos. E era um predador enorme, com os maiores representantes atingindo 13 metros de comprimento. Tinha um corpo hidrodinâmico estreito, com uma cabeça forte e chata, que usava para bater e tontear suas presas. Seu corpo era equipado com nadadeiras ágeis e uma longa cauda com uma nadadeira manobrável. O tilossauro era carnívoro e sua dieta incluía não apenas peixes, tartarugas e pequenos tubarões, mas também outros mosassauros, plesiosauros e aves que não voavam. Conheça o oftalmossauro. Esse réptil pré-histórico viveu durante o período Jurássico Superior, pelos oceanos de todo o mundo. Ele pesava algo em torno de 2,722 quilos e atingia aproximadamente 4,9 metros de comprimento. De acordo com o newdinosaurs.com, é quase o mesmo comprimento da baleia beluga que existe hoje. É uma pena que esses caras tenham sido extintos antes que tivéssemos a chance de vê-los, né? Seus olhos arregalados pareciam de desenho animado e suas características parecidas com os golfinhos eram muito fofas. É claro que o oftalmossauro evoluiu ao longo do tempo e se tornou o atual oftalmologista. Não, isso é mentira. Estou só te testando, hein? O mosassauro é um predador verdadeiramente gigantesco que dominou os mares de todo o mundo há cerca de 66 milhões de anos. De acordo com evidências fósseis, alguns deles podem ter mais de 15 metros de comprimento. Esse fato o torna o maior carnívoro marinho do seu tempo. Uma das coisas mais aterrorizantes sobre essa criatura era sua cabeça parecida com a de um crocodilo, literalmente cheia de centenas de dentes afiados, perfeitamente organizados em 2 fileiras em ambas as mandíbulas. O fato é que era bastante desafiador para o mosassauro pegar suas presas na água. Por isso ele tinha todos esses dentes, além de algo especial: dentes pteriogoides fixados nos ossos do céu da boca. Isso tornava a caça e a apreensão de suas presas muito mais fácil. O Styxosaurus pertencia à família Plesiosauria e viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 85 a 70 milhões de anos. À primeira vista, você pode confundir esse dinossauro com uma serpente marinha, e seria um erro compreensível. Os Styxosaurus tinham cerca de 10,6 metros de comprimento, mas mais de 4,8 metros contemplavam apenas o seu longo pescoço de cobra. Eles tinham um corpo comparativamente pequeno e pesavam aproximadamente 4 toneladas. Suas bocas eram cheias de dentes em forma de cone afiados que usavam para pescar. Eles não precisavam mastigar suas presas graças às 200 pequenas pedras chamadas gastrólitos em suas barrigas, que provavelmente ajudavam na digestão. Ao mesmo tempo, alguns cientistas acreditam que o Styxosaurus usava essas pedras para mergulhar no fundo do oceano em busca de tipos específicos de peixes. Para mim ele lembra um pouco o monstro do Lago Ness, né? Quanto mais fundo você vai, mais assustadores eles ficam. Você está prestes a viajar para as profundezas mais escuras do oceano e verificar se essa afirmação é verdadeira. Será que as criaturas que vivem lá são tão assustadoras quanto as pessoas pensam? Você desce 40 metros debaixo d'água. Preste muita atenção na parte sob suas nadadeiras. Nossa, o que é aquele rosto aterrorizante meio escondido na areia? Esse é o Astroscopus guttatus, conhecido no Brasil como aranhuço. Você pode encontrar esse peixe no Atlântico Norte. Ele se enterra na areia até que uma presa desavisada se aproxime. Então a criatura de pesadelo dispara um choque elétrico no pobre animal e o janta. Você segue descendo para 70 metros sob a superfície. É onde você avista uma criatura colorida e fofa, com não mais que 30 centímetros de comprimento. É o Fringe Head, sarcástico. A princípio, o peixe parece inofensivo. Mas se for provocado... Quando este animal está agitado, ele abre sua boca enorme para se defender de predadores. Essa tática de defesa é um espetáculo de se ver. Surpreendente e assustador. Felizmente, o peixe não é uma ameaça para as pessoas. A criatura que você vê a seguir pode viver confortavelmente em águas rasas, mas você a encontra em uma profundidade de 300 metros. Você nem precisa se perguntar
Por que esse animal recebeu o nome de Game of Thrones Brittle Star? Ao contrário das estrelas do mar, que rastejam lentamente pelo fundo do mar, esta criatura se move rápido, contorce seus braços longos e flexíveis para ir do ponto A ao ponto B. Seu corpo é protegido por uma cascadura de carbonato de cálcio, da classe Ophiuroidea, do grego ophis, serpente, eidos, forma. São equinodermos minúsculos e cabem facilmente em cantos, rachaduras e pequenas fendas nas rochas. Em uma profundidade muito maior de 600 metros, você se depara com a lula gigante. Por muito tempo se pensou que fosse uma criatura lendária, ao invés de um animal real. Uma lula gigante foi capturada pela primeira vez em 2001, e é exatamente tão grande quanto o nome indica. Os olhos da criatura são do tamanho de bolas de futebol, e a lula em si pode pesar até 270 quilos. Quase 900 metros abaixo da superfície, e você é aterrorizado por outro animal de aparência assustadora. É um pouco vermelho e pequeno, não tem mais do que 30 centímetros. Conforme você se aproxima da criatura, ela parece bastante dócil, ou talvez apenas indiferente. A lula vampira do inferno. Esse é o nome do animal. Parece um guarda-chuva com tentáculos. Ela nem mesmo produz tinta, então é melhor deixá-la em paz. Logo depois disso, a uma profundidade de cerca de 1000 metros, você encontra o tubarão charuto, ou tubarão cortador de biscoitos. Esta criatura é um parasita. Ele se liga a peixes grandes, golfinhos, baleias e às vezes até a pessoas. Em seguida, usando seus dentes serrilhados, ordenadamente dispostos, arranca pedaços de carne do tamanho de biscoitos. Este animal horrível e brilhante não cresce mais do que 56 centímetros e vive na zona crepuscular do oceano, a uma profundidade de 1000 metros. A luz se torna algo raro e valioso. Os animais que vivem tão longe da superfície têm que desenvolver características incomuns para sobreviver. Foi assim que o peixe olhos de barril ficou com a cabeça transparente e 2 olhos supersensíveis em forma de barril. Agora, quase como sempre, seus olhos estão apontados para cima, permitindo que o peixe veja a presa em potencial. E você? Quase 1.200 metros abaixo da superfície, você vê algo caído e flácido. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculo. Sua carne gelatinosa permite que a criatura sobreviva à incrível pressão da água. Apesar de sua aparência, o peixe-bolha é um predador de emboscada. Geralmente, ele permanece muito quieto no fundo, esperando por presas desavisadas para atacar. Você vai um pouco mais fundo e identifica uma criatura que parece particularmente medonha. O tubarão duende detecta a presa com seu focinho. As terríveis mandíbulas da criatura estão presas a ligamentos elásticos. Quando algum animal chega perto demais, o tubarão catapulta sua boca para a frente para pegá-lo. Se sua boca pudesse fazer o mesmo, você seria capaz de comer coisas penduradas a 18 centímetros de distância do seu rosto. Ainda mais profundo do que isso, a 1.500 metros, você nota outro membro da família dos tubarões. O tubarão babado. Parece uma enguia crescida demais, mas suas guelras são forradas com franjas, vermelhas nas bordas. Daí o nome. A boca horripilante da criatura tem 25 fileiras de dentes afiados voltados para trás, 300 no total. O tubarão prefere pairar na água, esperando que sua presa se aproxime. Então ele a ataca como uma cobra. De repente você vê algo brilhar intensamente como uma lâmpada elétrica. Mas depois de se aproximar, você recua horrorizado. A criatura se parece com uma enguia aprimorada, equipada com dentes grandes. Esse é o peixe-dragão de mar profundo, que pode viver a uma profundidade de 1.800 metros. Os processos químicos que ocorrem dentro do corpo do peixe produzem um brilho vermelho assustador. Este brilho é usado para se comunicar com outros peixes. Na mesma profundidade, você encontra outro habitante do fundo do mar. Sua característica mais proeminente é uma boca enorme. Graças a ela, a enguia de gulper pode engolir sua presa inteira. Seu estômago pode se expandir a um tamanho assustador quando necessário. A uma profundidade de 2.000 metros, você se depara com uma criatura de aparência raivosa, com uma vara de pescar na cabeça. É o peixe-diabo negro. O animal tem uma espinha dorsal incomum, embora seja usada apenas pelas fêmeas. Ela se projeta acima de sua boca e tem uma isca na ponta, um pouco de carne luminosa que atrai a presa. Ele tem uma boca tão grande e seu corpo é tão flexível que pode engolir animais com o dobro do seu tamanho. Você está a 2.100 metros de profundidade quando vê outro peixe que brilha no escuro. O peixe-dragão negro é uma criatura astuta. Tem seus órgãos produtores de luz dispostos ao longo de sua barriga.
Essa criatura assustadora também tem lanternas brilhantes próximas aos olhos. Elas ajudam o animal a encontrar presas e a atrair parceiros em potencial. Na mesma profundidade, você também avista um enorme tatu bolinha. Mas ao contrário da criatura que você pode encontrar em seu jardim, este tem pelo menos 51 centímetros de comprimento. É o isópodo gigante e tem um parentesco com caranguejos e camarões. Essas criaturas podem parecer um tanto assustadoras, mas são inofensivas. Elas se banqueteiam com outros animais do fundo do mar somente depois que eles tenham morrido. A uma profundidade de cerca de 4.000 metros, você percebe que o fundo do oceano se tornou um pouco fofo. Isso porque está coberto de vermes zumbis. Essas criaturas raramente crescem mais de 5 centímetros de comprimento. E ainda assim, elas podem decompor animais razoavelmente grandes, de tão forte que é o ácido produzido por elas. A aparência emplumada dos vermes faz com que se pareçam com plantas. Mas a verdade é que essas criaturas mastigam os ossos duros dos maiores animais do mundo, como as baleias. O Hypnops meade quase te deixa louco logo depois. Esta criatura tem um par de grandes placas ovais esverdeadas no topo da cabeça e nenhum olho. Os especialistas acreditam que essas membranas ósseas detectam a luz vinda de predadores, salvando a vida desses peixes. Você está agora a 5 quilômetros abaixo da superfície, e é aí que você vê algo bizarro no fundo. É definitivamente um peixe, mas está no fundo do oceano sobre 3 pernas longas e rígidas. É o peixe tripé, mais curioso do que assustador. Esta criatura se adaptou à escuridão quase completa, desistindo de sua visão. Esse peixe conta com a vibração e o toque para sentir sua presa, e então ele usa suas nadadeiras como mãos para transportar o alimento diretamente para a boca. Você não tem tempo de ir mais fundo antes de localizar o peixe sem rosto. Esta criatura ligeiramente desconcertante não tem olhos. E sua boca sorrindo, um sorriso de Mona Lisa, fica embaixo do seu corpo. Pela primeira vez, o Typhlonus nasus, que é o nome oficial da criatura, foi visto há mais de um século. Depois, só em 2017. Depois de atingir a profundidade de 10 quilômetros abaixo da superfície, você verá pepinos do fundo do mar. Essas criaturas bizarras são muito maiores do que seus parentes de águas rasas. Elas passam a maior parte do tempo no fundo do mar, mas se precisam escapar de predadores, são capazes de nadar para longe. Esses animais têm uma coloração púrpura brilhante, pés minúsculos e tentáculos que circundam a boca. Que fofo! A pergunta é, por que essas criaturas do fundo do mar parecem tão assustadoras? A vida é muito diferente por lá, no fundo. A pressão da água é enorme, há escassez de comida e uma escuridão constante. É necessário se adaptar para sobreviver em tais condições extremas. Ok, foi assim que tudo começou. Você é acordado por um som estranho, mas não é o alarme. São 5 horas da manhã. Depois de alguns segundos, dá para perceber que o som estranho foi uma batida na janela. Mas você mora no 12º andar. Quem ou o que pode estar batendo? Limpadores de janelas? O seu é um prédio de apartamentos comum, não um arranha-céu com escritórios. As batidas estão ficando mais fortes. Você reúne coragem e vai até lá. Pega a cortina e abruptamente a puxa para o lado. E o que vê é fantástico. Pequenos peixes voando ou flutuando do lado de fora. Milhares deles. Um cardume de sardinhas subindo direto para o céu. Algumas batidas na janela quando passam. São tantos peixes que não dá para ver o que está acontecendo lá fora. Mas quando o último passa voando, a imagem completa se abre diante de seus olhos. Peixes grandes e pequenos estão voando entre as casas. Os polvos cortam o ar com seus tentáculos em uma nuvem de chuva. Uma enorme baleia vaga lentamente em direção ao horizonte. Acima do telhado de uma casa próxima, 2 tubarões perseguem 4 leões marinhos. Um vizinho acena. Ele segura uma vara de pescar na janela e espera o peixe morder a isca. Uma excursão? Não, um bando de golfinhos passa voando lá fora. Eles assobiam alegremente, como se estivessem cumprimentando. O que está acontecendo? Você liga a TV. Todos os canais estão falando a mesma coisa. As criaturas marinhas aprenderam a voar, deixando o oceano e enchendo o ar. Todos os voos no mundo inteiro foram cancelados. E os navios de pesca estão ociosos nos mares, oceanos, lagos e rios. E ninguém sabe o que aconteceu. Você se veste e sai. As tartarugas marinhas rastejam pelo chão. Elas se agitam, batem as barbatanas e se erguem no ar.
Um bando de camarões passa voando ao seu lado. O oceano perdeu a gravidade? O que aconteceu com toda a água? Você mora em uma cidade portuária, perto do mar, então decide ir até a praia. Ao chegar, vê que a água está calma. A gravidade parece estar intacta, mas as criaturas do mar continuam alçando o voo. 6 meses depois, as pessoas gradualmente se acostumam com esse novo fenômeno natural. Os peixes ocupam a maior parte do céu. Algumas criaturas marinhas penetram nas camadas intermediárias da atmosfera. Aves menores quase desapareceram com a presença dos peixes predadores no céu. Mas as de rapina, que caçam peixes, ganharam peso. Comeram tanto que não podem mais voar. Gaivotas, albatrozes, águias e pelicanos gordos mal conseguem andar e quase não se sustentam. Os aviões pararam de voar e as viagens de navios se multiplicaram. O ecossistema do mundo está mudando completamente. O oceano fica sem vida. Bactérias, micróbios e vários nutrientes na água se mudaram para o ar. As pessoas adoecem com mais frequência e em algumas áreas fica difícil respirar. Quando chove, milhões de camarões e pequenos peixes caem no chão junto com a água. Muitos mamíferos predadores que se alimentam de peixes começam a morrer de fome. Eles saem para as ruas e cidades em busca de comida. Os cientistas pesquisam as criaturas voadoras e descobrem que, de alguma forma, elas mudaram a estrutura de seus pulmões. Mas como os peixes conseguiram voar ainda é desconhecido. Parece que a natureza simplesmente decidiu empurrar as pessoas para fora de seu ambiente normal. Pescadores constroem balões para pescar no céu. Alguns atletas jogam um laço nas baleias voadoras e as montam como se fossem enormes cavalos. Embora a aterrissagem possa ser difícil, criaturas que antes nadavam apenas nas profundezas do oceano se estabelecem em grandes altitudes. Os pesquisadores descobrem novas espécies de peixes antes desconhecidas. Das profundezas do oceano, um polvo gigante surgiu. Muitos o chamam de Kraken. Este monstro encontrou um novo lar, bem no topo do Monte Everest. Agora todo mundo está com medo de escalar essa montanha. As criaturas das águas mais profundas alcançam o espaço. Na ISS, os astronautas observam animais incríveis voando, que se parecem com alienígenas vindos de outros planetas, não os seres da Terra. Em algumas áreas, os tubarões descem ao solo para se alimentar. Nesses lugares, as pessoas têm medo de sair. As empresas de pesca compram enormes Boeings e os equipam com redes para pegar peixes no ar. Mas os voos não são mais seguros, especialmente quando uma baleia aparece de repente no caminho. As autoridades impõem toques de recolher em muitas cidades. As pessoas sobem aos telhados e assistem a uma cena incrível à noite. Águas vivas flutuando no ar. Graças à proteína bioluminescente, elas brilham. As estrelas no céu se misturam com as criaturas transparentes de neon. Mas cuidado, há espécies muito venenosas. Algumas pessoas ficaram tão fascinadas com as belas águas vivas que as tocaram e foram parar no hospital. As lulas, assustadas com as novas condições, soltam tinta no ar. Quando muitas fazem isso, a tinta bloqueia a luz do sol. Engarrafamentos enormes aparecem porque enguias elétricas voam pelas ruas e chocam-se com os semáforos. Enquanto toda a humanidade está olhando para o céu, quase ninguém percebeu o que está acontecendo. Em todo o mundo, pessoas com uma anomalia física estranha aparecem em hospitais. Buracos estranhos se formam sob as orelhas. Os médicos não entendem com o que estão lidando. Mas então, um dos pacientes pula em um lago e descobre que consegue respirar debaixo d'água. Todas as pessoas estão desenvolvendo guelras. No início, a maioria se recusa a mergulhar, mas os pulmões alterados forçam a fazer isso. Caso contrário, é preciso passar o resto da vida com uma máscara de gás. Algumas pessoas ficam felizes em mergulhar e começar uma nova vida. O corpo humano se adapta às baixas temperaturas e às altas pressões. Há muito trabalho pela frente para criar cidades e infraestrutura, mas as coisas não estão tão ruins. Há mais espaço na água do que na terra firme. 1 ano depois, a humanidade começa a migrar totalmente para os oceanos. Mas em vez de uma nova vida, o que se encontra é lixo, muito lixo. Bilhões de toneladas de plástico flutuam na água. A nova casa acaba sendo um enorme depósito de lixo que foi criado pelas próprias pessoas. A reciclagem global de plástico começa em todas as águas. Todos os dias são retiradas toneladas de lixo do oceano. A água está ficando mais limpa. Depósitos de lixo aparecem em terra. 5 anos depois, a água fica mais limpa.
As pessoas não vivem mais no lixo. Todo o plástico está na Terra. Assim que o problema é resolvido, a humanidade começa a construir cidades subaquáticas. Mas então, todos os peixes começam a cair nos mares e oceanos. Tudo volta ao seu modo de vida normal. As pessoas perdem as guerras e agora estão de volta à Terra. As criaturas marinhas vivem em água limpa mais uma vez. Filósofos e cientistas de todo o mundo acreditam que dessa forma, a natureza ensinou a todos uma lição. Entendemos como é viver em um mundo de lixo e como devemos cuidar do planeta. As pessoas estão fazendo um esforço considerável para preservar a natureza do planeta. São construídas fábricas de reciclagem de resíduos. Todo mundo para de usar plástico. A harmonia começa entre o homem e a natureza novamente. O céu está queimando. Os oceanos do mundo estão espumando. Trovões e relâmpagos sacodem o ar. Dois dos mais terríveis e poderosos monstros colidem em um duelo. Um prenúncio do fim do mundo. A simples visão desse monstro pode enlouquecer qualquer um. O grande e atroz Túlio. E a maior lula do planeta está lutando contra ele. Uma fera que não conhece o medo, porque ela é o próprio medo. A causa de 1000 naufrágios. O poderoso e horrível Kraken. Que comece a luta mais épica da história do universo. Você está em um barco de pesca navegando em um oceano calmo. A água é cristalina e não há vento. O mar se confunde com o horizonte. Nenhuma terra à vista. Você se sente livre. Você olha para a lateral do barco e nota algo estranho na água. Você está flutuando no centro de uma enorme mancha negra, cercada por um amplo campo verde. O que é isso? Será óleo derramado na água que assumiu essa tonalidade tão estranha? Então, por que isso é tão perfeitamente redondo? De repente, você percebe o que é, e o sangue congela em suas veias. O círculo preto é uma pupila no centro de um enorme olho verde. Essa coisa está olhando diretamente para você, e é tão grande que seu barco parece um pontinho ao lado dessa criatura. É o Kraken. Mas não se preocupe, o monstro não está interessado em uma pequena presa como você. O Kraken tem afundado navios há séculos e nunca encontrou nenhuma resistência decente. Existem milhares de barcos no fundo do mar, mas de que adianta? O Kraken anseia por um verdadeiro desafio, mas nunca o encontrou. O maior mamífero da Terra é a baleia azul, que até parece um peixinho dourado de estimação para ele. Mesmo o megalodonte poderia facilmente perder uma batalha para essa fera com tentáculos. Quem sabe ele deveria procurar algum grande monstro no fundo da Fossa das Marianas? Não, a pressão é muito alta e não há quase nada morando lá embaixo. Mas então, o Kraken teve uma ideia. Ir para o lugar mais remoto da Terra. Um lugar raramente visitado e pouco explorado. Este lugar se chama Ponto Nemo. Aqui, bem abaixo da superfície do oceano, está a antiga cidade de R'yar, construída muito antes do aparecimento dos humanos. E entre as ruínas adormecidas, o enorme e poderoso Túlio está adormecido. Este antigo semideus está descansando aqui há centenas de milênios. Todo esse tempo, Túlio esperou pela hora de causar estragos na Terra. Ele está dormindo, mas, mesmo em seus sonhos, Túlio se comunica com os membros do seu culto. Ele usa telepatia para entrar em suas mentes e fazê-los realizar atrocidades. Mas, de repente, o sono do Túlio é interrompido. Quem se atreve a acordá-lo tão rudemente? Túlio abre seus olhos vermelhos raivosos, cobertos de algas marinhas, e vê uma enorme lula na sua frente. O Kraken finalmente encontrou um oponente digno. E imediatamente, ele ataca Túlio e envolve seus tentáculos em volta da cabeça do monstro. A luta tem início. Com um forte impulso, Túlio sobe para a superfície, arrastando o Kraken consigo. Dois monstros gigantes, maiores do que os arranha-céus mais altos, emergem da água. O mar está furioso e as nuvens estão se formando no campo de batalha. Enfurecido, Túlio ataca o Kraken, mas ele não parece sentir nada. Relâmpagos brilham nas nuvens negras e agitadas.
Túlio tenta se livrar do Kraken, mas os tentáculos da Lula agarram o monstro verde com firmeza. Enquanto isso, você está a caminho do Ponto Nemo para assistir ao desenrolar da batalha. Você precisa navegar pela costa do Chile e coisas estranhas estão acontecendo lá agora. Centenas de marinheiros estão subindo a bordo de dezenas de navios. Embarcações de pesca comuns, assim como navios da marinha fortemente armados e carregados. E quando você pergunta a alguém para onde todas essas pessoas estão indo, todos olham para você com uma expressão sombria e respondem: para a eternidade. O Kraken está levando a melhor, e Túlio chama seus seguidores para ajudar. Ele espera que os navios ajudem a derrotar o inimigo, mas vai demorar 2 dias antes que o primeiro deles chegue. Túlio finalmente se libera do Kraken e o joga na água. A Lula ataca novamente, mas Túlio a agarra pelos tentáculos e a levanta acima de sua cabeça. Um raio atinge o Kraken, mas isso não é mais que uma faísca para o gigantesco monstro. Ao mesmo tempo, os marinheiros em transe sobem no convés e olham na direção do campo de batalha. À noite, eles adormecem e têm o mesmo sonho sobre a antiga cidade de R'yr. No centro dela, há uma capela retorcida e dentro, Túlio está sentado em seu trono, chamando seus seguidores. Dia, noite e dia, os monstros lutam entre si com suas últimas forças. E finalmente, pequenos pontos se juntam ao redor deles. Os navios chegaram. Eles estão prontos para atacar o Kraken, e o Túlio lhes dá uma ordem mental. Mas o Kraken tem uma carta escondida na manga. Ele não vinha afundando navios apenas por diversão. Muitas vezes salvou milhares de criaturas marinhas capturadas em redes de pesca. E agora, elas e seus descendentes de todo o oceano vêm para ajudar o Kraken. Enormes polvos, baleias azuis, tubarões brancos, enguias elétricas. Todos estão atacando os navios inimigos. As baleias estão atacando os submarinos e as enguias estão desligando os motores dos veículos com suas descargas elétricas. De repente, o Kraken mergulha na água. Ele desistiu? Ficou com medo? Improvável. Túlio olha para o oceano e espera a Lula atacar. O Kraken nada sobre as pessoas e os peixes que estão lutando. Ele começa a girar seus tentáculos, criando um enorme redemoinho. Os navios estão condenados agora e Túlio só pode confiar em si mesmo. O Kraken é uma criatura poderosa, mas afinal é um animal, enquanto Túlio é incrivelmente inteligente, embora malévolo. Ele entende que o Kraken é um monstro marinho e pode ser derrotado uma vez em terra. O rugido de Túlio sacode os céus. Relâmpagos atingem o oceano. A água está fervendo. A antiga cidade de R'yr está se erguendo do fundo do mar. O Kraken não pode escapar aqui. Ele precisa de água. A Lula luta com Túlio, com o que resta de suas forças. Mas, sem seu elemento, ela perde a batalha rapidamente. Túlio é o vitorioso. Agora que está acordado, irá destruir o resto do mundo, como foi predito. Mas a luta não poderia ter passado despercebida. Graças aos dados de satélite, o mundo já sabe o que aconteceu. E um plano foi elaborado para abater o antigo monstro, caso ele ganhasse. Aviões de combate entram em cena e atacam Túlio. O monstro ergue os braços para o céu. Nuvens estão se formando ao redor dele. Uma descarga elétrica brilha nas nuvens e a eletricidade desaparece dentro de algumas centenas de quilômetros, incluindo os componentes eletrônicos a bordo dos jatos. Eles estão caindo na água. Não há como derrotar a fera mítica. Mas o que é isso? De repente, satélites estão caindo do céu em dezenas. Túlio não sabia que o Ponto Nemo é um depósito de lixo espacial. Como este é o ponto mais distante da Terra, é seguro lançar satélites ociosos lá. No momento, centenas deles estão caindo na cidade antiga e bombardeando o monstro. Desorientado pelo ataque repentino, Túlio recua para as profundezas da água, junto com sua cidade. Então ele decide voltar a dormir por mais 1000 anos e esperar o momento perfeito para arruinar o mundo. A habilidade de Túlio de controlar mentes fez todas as testemunhas da batalha esquecerem o que viram. A humanidade, mais uma vez, não está ciente dos perigos contidos nesse abismo. Túlio não quer que as pessoas estejam preparadas quando ele despertar. Se você inserir essas coordenadas no GPS, verá onde está o Ponto Nemo.
Em 1997, oceanógrafos gravaram um som misterioso vindo das profundezas do mar. Foi chamado de bloop e pode ser facilmente encontrado na internet. Esse evento levou muitas pessoas a acreditarem na existência de Túlio. Mas o pânico não durou muito. Acontece que o bloop era o som de uma geleira se partindo. Ou talvez seja Túlio, que tenha feito pessoas pensarem assim. Quem sabe? A primeira coisa que você sente é um pouco de peso ao redor do seu corpo, como se estivesse dormindo debaixo de um cobertor macio, mas pesado. É bom, e você está com muita preguiça para fazer alguma coisa. Felizmente, reúne força suficiente para mover o cobertor. Você abre os olhos e é estranho. Se vê cercado por um pouco de brilho azul. Você quer esfregar os olhos e descobre que tem tentáculos em vez de mãos. Que tal pular a parte em que você está aterrorizado e não acredita que se transformou no Kraken? Depois de alguns dias de horror existencial, pânico e loucura, você finalmente se acalma. Agora vamos descobrir como é ser o monstro oceânico mais aterrorizante. Então, aquele cobertor pesado é a pressão da água. É muito forte na profundidade onde você está se escondendo. Poucos seres vivos resistem a isso. Coloque um carro lá embaixo e ele vai explodir sob o peso da água. Mas você é o Kraken. Você é mais poderoso do que qualquer carro. Seu corpo não entra em colapso em tais condições. Sua pele elástica grossa pode suportar qualquer pressão. E os músculos fortes permitem que você se mova livremente aqui. E é por isso que você tem um brilho azul. Você está tão fundo que a luz do sol quase não penetra aqui. Por causa da pressão da água, é difícil saber o que está acima ou abaixo. Mas felizmente você tem olhos enormes, que, como as lentes de um telescópio, captam a luz que vem da superfície. Uma pessoa comum não pode ver nada além da escuridão nessa profundidade. Mas você tem algo como um dispositivo de visão noturna embutido em seus olhos. Você vê esse brilho azul. Não há quase nada nessa profundidade. É apenas um vazio infinito e pesado. Você pode ver alguns peixes e vários naufrágios de navios afundados. As criaturas marinhas que você encontra são bastante incomuns. São da ordem dos peixes lofiformes, além de ver todo tipo de lulas transparentes. Pensando bem, lulas gigantes são seus únicos amigos aqui. E você é como um rei para elas. Em geral, ficar perto do fundo do oceano é muito chato. Você dorme e come. Isso é tudo. Seria melhor se você nadasse mais alto para conseguir mais lanches. Você se levanta e a água ao seu redor se torna mais brilhante. Cada vez mais a luz do sol chega a este lugar e você finalmente conhece outros habitantes do oceano. Tartarugas, tubarões, águas-vivas, polvos e arraias se afastam assim que percebem você. Todos eles, exceto as águas-vivas. Elas não se importam. Você procura um lugar para comer e percebe um cardume de peixe. Ótimo, aqui está o almoço. Depois de comer, você fica lá, assustando peixes e golfinhos apenas por diversão. Você gosta da maneira como pode controlar seus tentáculos. Você tem 10 deles. É impossível colocar em palavras o que você sente, mas imagine que os dedos em suas mãos se tornaram enormes, como tacos de sinuca. E é incrível! Você pode estender seus tentáculos até ficarem tão longos quanto um avião comercial da Boeing. Além disso, eles têm ventosas. Você pode agarrar qualquer coisa com tanta força que nenhuma criatura escapará de você. Graças aos tentáculos, você nada rápido. Primeiro, move-os em direções diferentes, depois os pressiona, impulsionando-se para frente. As fortes correntes de água que você cria empurram todos os peixes para o lado. Você percebe uma baleia azul, é o maior mamífero do mundo, mas ao seu lado parece um cachorrinho. Então você nada, come, assusta peixes e outras criaturas marinhas e é isso. Sua vida é meio chata. E quanto tempo vai durar? 100 anos? 1000? Você quer se divertir um pouco, então nada até a superfície e fica quase cego pela luz solar brilhante. Você tenta se acostumar com isso. A água está tranquila, não há vento. Você olha em volta e percebe um pequeno ponto à frente. Uau, é um grande navio de pesca de madeira com velas. Finalmente um pouco de diversão nessa vida. Você mal pode esperar para ver as pessoas e contar a elas o que aconteceu contigo. Você está feliz nadando em direção ao navio. Mas se alguém estivesse te observando, você provavelmente seria muito assustador. Você fica preso em uma rede de pesca. É fina, então você a rasga facilmente e sobe à superfície. As pessoas no convés estão aterrorizadas. Elas gritam e correm em diferentes direções.
Ei pessoal, aonde vocês vão? Eu só quero me divertir. Eles parecem tão pequenos. Pescadores jogam arpões e machados, mas você não sente nenhuma dor. Você coloca um tentáculo no convés de madeira e acidentalmente o quebra. Todo o navio é frágil como uma caixa de fósforos. Ok, é melhor não tocar nele. Você se vira e acidentalmente vira um navio. Todas as pessoas que estavam a bordo estão agora na água. Felizmente você tem tentáculos suficientes para salvar a todos. Você pega os pescadores e vê o horror em seus olhos. Um deles até desmaia. Você coloca o navio de volta na água e ajuda as pessoas a retornar ao convés. Então empurra o navio e nada em direção à terra. Mas você decide não se mostrar às pessoas na praia. Aqueles marinheiros que você salvou contarão a todos como sobreviveram ao encontro com um monstro gigante. Todo mundo vai falar sobre quão terrível você é, mas ninguém vai mencionar que você também o salvou. Que injusto! Você retorna às profundezas do oceano e adormece. Alguns sons estranhos te acordam. É como água pingando de uma torneira em uma pia. Você abre os olhos e vê flashes fracos ao redor. Ah, isso é interessante. Você nada e percebe que uma tempestade te acordou. Parece bastante severa. O céu está preto e as ondas são enormes. Você percebe um grande navio navegando nesse caos. Esse navio é diferente dos que você já viu. É feito de ferro e não tem velas porque é um navio de carga moderno. Parece que você está dormindo há algumas centenas de anos. As pessoas a bordo percebem você e disparam um sinalizador. Uma luz vermelha brilhante o cega. Você espalha seus tentáculos e acidentalmente empurra o navio. É pesado e não vira. Parece que a tecnologia se desenvolveu enquanto você dormia. A tempestade está ficando mais forte. O navio está rolando de um lado para o outro. Você tenta segurá-lo com seus tentáculos, mas isso assusta as pessoas a bordo. Elas gritam e você entende a reação delas. Um monstro colossal saiu das profundezas e agarrou o navio. É desagradável ver que as pessoas têm medo de você, então você decide nadar. Ofendido, você se esconde perto do fundo do oceano. Acontece que não é muito divertido ser o Kraken. Você só pode se divertir com peixes, mas eles não podem falar. As pessoas têm medo de você e você não quer deixá-las desconfortáveis. Você se sente tão sozinho neste mundo. Você almoça e volta a dormir. Ei, Sr. Kraken, consegue me ouvir? Uma voz diz. Você acorda e estremece aterrorizado. Quem disse isso? Todas as histórias sobre o holandês voador eram verdadeiras? Você acabou de ouvir algum fantasma? Eu entendo que você está confuso, Sr. Kraken, então nade até a superfície e descobrirá tudo. Alguns minutos depois, você sai da água e vê um enorme navio voador. Está flutuando bem acima da água. Mas o mais fantástico é que as pessoas no convés não têm medo de você. Elas te olham com interesse e até mesmo com alguma simpatia. Você percebe um homem com um capacete estranho entre eles. Oi, sou eu falando com você graças a este dispositivo de telepatia. Você pode pensar em qualquer coisa também e eu vou te ouvir. Estamos no século 24. As pessoas inventaram tecnologias para se comunicar com animais e peixes. Descobriram que quase todas as criaturas não têm pensamentos e vivem seguindo seus instintos. Mas então detectaram alguma atividade cerebral proveniente das profundezas do oceano. Descobriram você. Você parece ser um dos seres mais inteligentes do planeta, e as pessoas estão muito interessadas em se comunicar contigo. Finalmente, os séculos de solidão acabaram. Está escuro e você não consegue enxergar nada. Há gosma por toda parte. O chão está macio e está se movimentando. Você tenta se orientar sentindo as paredes que se mexem ao seu redor. Depois de um bom tempo, ouve gritos de dor ao longe. Você grita pedindo socorro, mas ninguém responde. Você é o capitão de um navio e foi engolido pelo temido Kraken. Você tropeça aqui e ali, sem sequer saber se está indo na direção certa. Os gritos ficam cada vez mais altos. É só uma questão de tempo antes de você vir alguém. Assim que dá o próximo passo, um grande pedaço de madeira passa voando ao seu lado, quase te atingindo. Esse pedaço de madeira era do navio que o Kraken engoliu. Ele engoliu a tripulação inteira viva. Então eles devem estar em algum lugar da barriga da fera. Você continua caminhando em direção aos gritos. Eles o levam para outro caminho que parece um esôfago. Você pega uma tábua e escorrega pelas paredes gosmentas. Está escuro. Então rasga um pedaço da camisa, enrola em um pedaço de madeira e coloca fogo nele. Essa tocha improvisada permite que você veja melhor para onde está indo.
Você avista veias grandes pulsando lá dentro. Cada veia consegue acomodar mais de 3 pessoas em seu interior. Após um tempo, começa a ver mais detritos do seu navio, inclusive os tesouros que descobriu e guardou no porão. Mas agora, aquelas pilhas enormes de ouro não valem nada, já que você está à procura de seus colegas nesse lugar escuro e fedorento. Você chega a um ponto onde parece haver múltiplos túneis ao redor, cada um levando a um ponto diferente. Você sabe que é impossível subir de volta até a boca do monstro. Então descer é a única solução. Você resolve seguir sua intuição e escorrega pelo menor túnel de todos, que está coberto por gosma e outros líquidos. Você apaga sua tocha e aguarda para usar depois. Então se arrasta pelo túnel e fica preso por um tempo. O Kraken ainda está nadando, mas parece estar fazendo uma pausa e para. As veias gigantes e vasos sanguíneos desaceleram e o túnel de carne pelo qual você está passando fica maior. E antes que se dê conta, você despenca de lá até cair uma piscina de líquido. Assim que entra em contato com ele, começa a sentir o ácido queimando suas roupas. Você está em um dos estômagos do Kraken. Você tira a camisa e sobe em uma prancha de madeira, flutuando no lago ácido. Logo avista mais pedaços quebrados do seu navio espalhados por lá. Aí, do nada, o Kraken volta a se movimentar e começa a nadar mais rápido. Você não tem escolha senão se segurar na prancha e manter a cabeça erguida para que o ácido não atinja seus olhos. Você os fecha. Agora você é empurrado mais para o fundo do estômago, onde a digestão está acontecendo. Lá, o ácido é ainda mais forte e derrete qualquer coisa que entre em contato com ele. O cheiro é insuportável e você não consegue encontrar a saída. Mas ao longe você avista alguns dos membros de sua equipe presos em uma ilha no meio de um estômago pequeno. Tem até alguns tubarões que ainda não foram digeridos nadando em círculos. Não há nada que você possa fazer nesse momento, senão tentar atravessar e chegar até seus colegas. Você sobe em outro pedaço de madeira e tenta se movimentar em direção a eles. Desta vez, o ácido estomacal está derretendo a madeira. Ainda bem que alguém da sua equipe joga mais uma prancha em sua direção para que você suba nela e chegue até eles. Você consegue subir na ilha. Todos estão felizes em te ver. Você tenta encontrar uma saída, mas todas estão cobertas por ácido. Mais água entra por lá, cheia de animais marinhos. O nível do líquido ácido está subindo e todos se preparam para o pior. Após um tempo, o Kraken engole uma baleia jubarte enorme que fica se debatendo contra a água ácida. Isso deixa indisposto. Então ele começa a se movimentar, tirando todos do lugar. Você, junto com muitos outros, aterriza na baleia e segura firme nela. Parece que o Kraken quer expulsar a baleia dali de alguma forma. As paredes internas do estômago se contraem até ele encolher o bastante para lançar a baleia para fora dali. Você e seus colegas ainda estão se segurando na baleia, mas não é fácil. Finalmente, o Kraken cospe a baleia e nada para o fundo do oceano. O novo desafio é nadar até a superfície para respirar. A baleia empurra você e todos os seus amigos para cima. Sem ela, ninguém teria conseguido chegar à superfície para pegar oxigênio. Você não tem ideia de onde está. Alguns de seus colegas se agarraram a alguns pedaços do navio para continuarem flutuando. Você nada em direção a um desses pedaços e sobe nele. O sol está começando a se pôr. Não há nada à vista. A tripulação está sentindo frio e fome. E o pior de tudo, é hora de os tubarões se alimentarem. Todos sobem em suas pranchas para ficarem longe da água. Para seu desespero, barbatanas de tubarão começam a surgir por todos os lados. Não há o que fazer, apenas tentar sobreviver a essa noite. O dia amanhece. Ninguém conseguiu dormir. Todos resolvem juntar as pranchas e remar em direção ao sol. Alguns ainda tentam sugerir outra direção, mas o grupo inteiro acaba acatando sua palavra final. O sol está escaldante e a energia de todos está baixa. Não há água potável para beber. Ninguém consegue pescar para comer. E ainda há a constante ameaça dos tubarões e do Kraken. Um dos marinheiros avista algo ao longe, que parece ser uma ilha. Todos comemoram e se abraçam, remando em direção a ela. Após algumas horas, você chega à ilha e afunda suas mãos na areia. Alguém está correndo, enquanto outros se jogam na areia e abraçam as palmeiras. Mas por algum motivo parece haver algo errado. Há alguns passarinhos sobrevoando o local. Eles não estão com medo de vocês. Todos se movem para o centro da ilha para descobrir se alguém já esteve ali. Há uma pequena fogueira no meio, mas não há sinal de pessoas em lugar nenhum. A ilha é pequena demais para ter qualquer morador. Não parece haver sinal algum de que alguém já esteve ali, além da fogueira. Após um bom tempo, a ilha começa a se mover.
Todos sobem a uma árvore e a água cobre a ilha. Ao longe, você avista uma figura gigante emergir da água e se virar para sua direção. É uma tartaruga marinha gigante. Vocês estavam nas costas de uma tartaruga gigante esse tempo todo. Ela se movimenta graciosamente pela água e para depois de algumas horas. Seus colegas constroem cabanas e acendem uma fogueira para preparar comida e dormir confortavelmente. Você olha para o horizonte e para o céu estrelado. Aí, sobe na árvore mais alta de todas para descansar um pouco. Lá longe, vê o Kraken nadando e se aproximando da tartaruga. Mas comparado a ela, o Kraken tem apenas o tamanho de um sapato perto de uma pessoa. No dia seguinte, você dá um passeio pelo local para descobrir o resto do casco da tartaruga. Alguns animais que você nunca viu moram ali. Há aves exóticas sobrevoando a tartaruga, e os animais parecem não se sentir ameaçados por você. Você chega a uma montanha coberta por árvores e cipós para dar uma olhada na ilha. De lá, dá para ter uma visão panorâmica de tudo, e você descobre que tem um buraco gigante no chão, logo abaixo de você. Há também alguns objetos que parecem ser ferramentas de escavação deixadas por outros exploradores. Você reúne sua tripulação e corre para o tal buraco. Vocês precisam abrir caminho entre os cipós e subirem um terreno desafiador para chegar lá. A pergunta que fica é: aonde esse buraco leva se o fundo dessa ilha é um casco gigante de tartaruga? Você pisa lá e vê muitas ferramentas e planos abandonados. Você escolhe um mapa e vê um X indicando um esconderijo de tesouros. Você junta seus colegas. Todos pegam alguma ferramenta. A outra dúvida que os assombra é porque esses equipamentos foram abandonados. Você estuda os mapas, eles mostram todos os passos, menos o último, que ninguém parece ter descoberto ainda. Após um tempo, você desce pelo buraco e chega ao fundo. Mas o que descobre te deixa mais chocado do que você imaginava. O megalodonte foi o maior tubarão que já existiu. Não só isso, é um dos maiores peixes e o maior predador da história da Terra. Mais de 3 vezes maior que o maior tubarão branco já registrado. As fêmeas encontradas também tinham cerca de 2 vezes o tamanho dos machos. O megalodonte poderia engolir um carro pequeno sem sequer tocar em seus dentes, se existissem carros na época. Na verdade, o Meg era tão grande e poderoso que não tinha predadores naturais. Era o rei dos mares, sem coroa, nadando livremente de oceano em oceano. Essa criatura cosmopolita foi encontrada em todo o mundo, das Américas à Europa, Austrália e Japão, supondo que houvesse países naquela época. Fósseis de megalodonte foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. Todo mundo pula a Antártida. A ciência nos diz que esses gigantes foram extintos há mais de 3,6 milhões de anos, mas eles ainda poderiam estar vivos nas profundezas do oceano? O temível nome megalodonte vem de 2 palavras gregas, megas, que significa grande, e odonte, que significa dente. Combinadas, elas significam dente grande, e certamente ele faz jus ao seu nome. Apenas um de seus mordedores é do mesmo tamanho de uma cabeça humana. Ele tinha 276 dentes enormes no total, em 5 fileiras aterrorizantes. Em toda a história, apenas alguns gatos dentes de sabre e o Tiranossauro Rex tinham dentes consistentemente maiores. Bem, esse é um confronto a que eu gostaria de assistir. O megalodonte desapareceu há milhões de anos, deixando apenas seus dentes enormes para serem encontrados pelos arqueólogos modernos. Apenas cerca de 80% do oceano foi explorado, então quem sabe o que está à espreita no fundo? No entanto, se você conseguir descer até lá, é improvável que encontre um Meg. Esses tubarões, como nós, preferiam águas costeiras quentes. A vida no oceano profundo seria muito fria para eles, e a comida seria escassa. Seus corpos inteiros também teriam que evoluir para evitar serem esmagados pela enorme pressão da água lá embaixo. É improvável que eles ainda estejam por aí, mas não é impossível. Agora vamos à aparência do megalodonte. Os cientistas acreditam que não se parecia com um tubarão branco. O megalodonte pertence a uma família de peixes diferente e provavelmente se parecia com um tubarão-touro. Focinho achatado, olhos pequenos. Sua barbatana dorsal é movida para trás. O tubarão-touro tem 2 barbatanas dorsais do mesmo tamanho. A coloração é marrom claro com barriga branca. Pode ter manchas marrom avermelhadas como um tubarão-touro por todo o corpo.
Sempre pensamos no megalodonte como algo assustador desde as primeiras descobertas de seus fósseis, o que ocorreu na época do Renascimento. Foram encontrados alguns dentes em rochas. No início se pensou que esses dentes eram as línguas de dragões ou cobras. E aqui está o primeiro desenho de como o dono desses dentes supostamente se parecia. Um focinho enorme com um nariz assustador e um monte de dentes afiados. O megalodonte é geralmente descrito como uma espécie de tubarão branco gigante, mas isso é apenas um mito. De fato, os ancestrais do tubarão branco de hoje existiram ao mesmo tempo que o Meg, mas eles não eram melhores amigos e até competiam entre si. O tubarão branco caçava melhor, usando seu tamanho menor e agilidade para agarrar a presa do megalodonte rapidamente. Eles também eram conhecidos por comer filhotes de megalodontes, que tinham apenas metade do seu tamanho. Isso não ajudou com a questão da extinção. Também temos evidências de que os megalodontes eram caçadores brutais, reis da cadeia alimentar. A primeira ferramenta de combate em seu arsenal era o ariete. O megalodonte era um nadador lento, mas tinha uma massa incrível. Embora lento, seu ariete tinha um poder tremendo. O megalodonte pegava sua presa de surpresa. Ele tinha apenas uma chance de atingi-la. Se perdesse, levaria muito tempo para realizar uma segunda rodada. A manobrabilidade do megalodonte era comparável à de um caminhão grande. Um tubarão branco não era páreo para um Meg adulto em uma luta cara a cara. No entanto, eles com certeza não tinham medo de roubar sua comida. Isso só deixou os peixes e baleias maiores para o megalodonte, mas seus suprimentos de comida começaram a se esgotar à medida que as baleias nadavam para os mares mais frios. Elas se adaptaram para viver em temperaturas mais frias, deixando nosso amigo Meg para trás. Os megalodontes morreram de fome ou foram congelados pela idade do gelo, levando-os à extinção. Em vez de um tubarão branco, o megalodonte é mais como um tubarão-touro moderno. Ele tinha um focinho curto, uma mandíbula inferior plana e enormes barbatanas peitorais para suportar seu enorme peso e tamanho. Por mais assustadores que sejam, esses tubarões eram, na verdade, carinhosos pais de família. Várias áreas de berçário de megalodonte foram descobertas na Flórida, Maryland e Panamá. Eles davam à luz seus filhotes em ambientes de águas rasas. Sabemos disso ao descobrir um monte de minúsculos dentes de megalodonte encontrados nessas áreas. Eu me pergunto se eles tinham babás também. Mas como é que existem tantos dentes de megalodonte por aí para analisarmos? Devido aos seus hábitos alimentares confusos e agressivos, os tubarões perdem regularmente os dentes. Eles perdem um conjunto de dentes a cada 1 a 2 semanas. Isso é 40 mil dentes durante uma vida. Eles devem juntar uma fortuna com a fada dos dentes. Por causa disso, seus dentes estavam continuamente chovendo no fundo do oceano. Felizmente para nós, eles também são a parte mais dura do esqueleto de um tubarão, e é por isso que tantos dentes sobreviveram e se fossilizaram. É certo dizer que os primeiros dentes de megalodonte descobertos confundiram as pessoas. Elas pensavam que esses dentes fossem línguas petrificadas de antigas serpentes. Até costumavam chamá-los de língua de pedra. Também é um mito comum que o megalodonte existia na mesma época que os dinossauros, embora isso poderia ter sido muito legal. Os dinossauros foram exterminados há cerca de 66 milhões de anos, mas os megalodontes vieram muito mais tarde. O fóssil mais antigo deste animal tem apenas cerca de 23 milhões de anos, mas é difícil identificar a data exata, afinal os calendários ainda não haviam sido inventados. Eles foram extintos muito antes de os humanos evoluírem. O primeiro Homo sapiens, que é um nome chique para os primeiros humanos, surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos. Mas e se o megalodonte não tivesse sido extinto? As populações de baleias caíram drasticamente quando esses caras estavam por perto, então existiriam muito menos baleias para eles mastigarem. As baleias também ficaram muito mais espertas e aprenderam novos movimentos defensivos, tornando-se muito mais difíceis de derrubar. Estima-se que eles comiam cerca de 12 toneladas de comida por dia. O Kraken é uma lula colossal, um lendário monstro marinho, o maior pedaço de lula que você já viu. E se esse monstro existisse, o mundo teria mudado para além do reconhecimento. O Kraken tem tentáculos poderosos, músculos sólidos com ventosas nas pontas, é impossível escapar dele. O Kraken pode quebrar um navio ao meio ou simplesmente puxá-lo para as profundezas. Mas a pior coisa sobre ele é o seu tamanho. De acordo com antigas histórias de marinheiros, seu tamanho é o de quase 10 campos de futebol.
Ei, talvez o Kraken pudesse jogar futebol. As lendas do Kraken dizem que o monstro era tão gigante que os marinheiros o confundiam com uma pequena ilha. Nos séculos passados, teria sido impossível derrotar tal fera. Se o Kraken existisse na realidade, teria seus descendentes. Sim, em todos os oceanos do mundo existiram monstros gigantes que poderiam afundar qualquer navio. É improvável que o Kraken tivesse concorrentes em seu habitat, então sua população cresceria fortemente. Devido ao seu enorme tamanho, ele precisaria de muita comida, então a população de outros grandes animais marinhos cairia significativamente. Baleias azuis, tubarões brancos, outras lulas gigantes, todas as grandes criaturas marinhas estariam ameaçadas. O Kraken pertence ao gênero Cefalópode. Esta espécie inclui lulas e polvos, algumas das criaturas mais inteligentes do planeta. O Kraken é um caçador habilidoso e nunca lutará em campo aberto. Lulas colossais vivem em águas profundas e têm os maiores olhos entre todos os animais. O olho da lula é do tamanho de um prato de jantar. Graças a isso, ela pode ver suas presas de longe. Da mesma forma, um Kraken localizaria um navio muito antes que um sonar pudesse pegá-lo. Em 1857, um bico de lula foi descoberto na costa da Dinamarca. Outros enormes restos de lulas foram encontrados nas Bahamas, e então os cientistas se convenceram de que existiam lulas gigantes. Embora as lulas colossais tenham sido oficialmente descobertas desde então, já se passaram mais de 100 anos e ainda não sabemos qual o real tamanho que elas podem atingir. O fato é que lulas colossais são uma das criaturas mais evasivas da Terra. Elas vivem nas profundezas do oceano, e chegar lá é um verdadeiro desafio. Qualquer mergulho a uma profundidade maior requer um equipamento poderoso e volumoso. Os batiscafos e câmeras subaquáticas fazem muito barulho e luz, o que as lulas percebem de longe. Elas fogem antes que possamos vê-las. É difícil dizer se essas enormes lulas eram do tamanho de uma pequena ilha, porque a verdade é que, até agora, estudamos apenas cerca de 5% do oceano. Pode ser que em suas profundezas, monstros muito mais terríveis que o Kraken nadem. O peixe mão vermelho da Tasmânia. Quer cumprimentar essa criatura marinha? Bem, estenda sua nadadeira, quero dizer, sua mão. Esse carinha não nada como um peixe, ele anda e usa as mãos parecidas com nadadeiras para passear pelo fundo do oceano. Esse andarilho das profundezas é muito incomodado por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-lo para casa como um animal de estimação. Acho que é melhor apenas dar só um oi e seguir nadando. A lula vampira. O nome da espécie é Vampiroteutes infernalis, que se traduz como lula vampira do inferno. Ah, sim, ela quer aterrorizar todos com seu nome, sua cor vermelha escura, seus espinhos na parte inferior e o fato assustador de que, basicamente, pode se virar do avesso. O animal adora dar um bom show, mas é tão inofensivo quanto um gatinho para os humanos. É como se o Drácula o assustasse, mas não tivesse as presas sugadoras de sangue. A lula vampira se alimenta de partículas de alimentos oriundas de plantas e matéria animal que flutuam perto da superfície do oceano. Como não é predadora, precisa de boas estratégias defensivas e seu visual vampírico ajuda a afastar grandes criaturas que querem comê-la. Virar-se do avesso é um mecanismo de defesa, já que as áreas pontiagudas na pele interna são mais intimidantes. O animal também dispara uma substância que não tem cor, mas é cheia de partículas bioluminescentes para distrair os predadores. A vaquita. Viajar de barco na costa do México parece ser o cenário das férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada. Espere, o quê? A vaquita não é perigosa, mas não espere que ela fique para cumprimentar ou dar autógrafos. Afinal, é incrivelmente tímida. Esta vaquinha, que é o que significa o nome em espanhol, é um pequeno mamífero marinho. Com essas manchas pretas ao redor dos olhos, para mim ela parece mais um panda marinho. Ver uma dessas deve fazer você se sentir muito especial. O animal corre risco de extinção, principalmente porque é pego acidentalmente nas redes de pesca. Estima-se que restem apenas 10 deles na natureza. O dragão azul. Esta pequena criatura parece algo saído de um filme de fantasia infantil. Seu nome científico é Glaucus atlanticus. É um animal que pode ser encontrado em muitos lugares nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. É uma espécie de molusco e só cresce até cerca de 3 centímetros de comprimento. O que se acha que são as costas dele é na verdade a barriga brilhante. Ele flutua normalmente de costas para que suas cores azuis o ajudem a se camuflar com as ondas da água. O dragão azul não é apenas bonito, como também é inteligente.
Ele costuma devorar as caravelas portuguesas, também conhecidas como Physalia physalis, e guarda as células urticantes delas para usar depois, ou seja, roubando os mecanismos de defesa das presas. Quando o dragão azul é ameaçado, libera aquelas células urticantes que armazenou, direcionando-as para o inimigo para atingi-lo com mais força do que a caravela portuguesa conseguiria. Como pode armazenar uma enorme quantidade de células urticantes, ele pode ser uma ameaça para os seres humanos. Então, se encontrar um, não o pegue. É melhor admirá-lo à distância. O peixe olho de barril. Se você sempre quis ter a visão de raio-x do super-homem, observar o peixe olho de barril o fará sentir que ganhou este poder em algum momento da sua vida, mesmo sem perceber. O olho de barril tem uma cabeça transparente, que permite ver os olhos e o cérebro dele por dentro. Essa criatura magnífica vive no fundo do mar, no nível mais baixo do oceano, onde bichos estranhos vagam em temperaturas quase congelantes e escuridão constante. Eles estão expostos à pressão da água, que é quase 1000 vezes maior que a da superfície. Se a ideia do mar profundo dá um arrepio na espinha, fique atento para aprender sobre outras de suas criaturas mais tarde. O peixe olho de barril pode ser encontrado nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Você pode estar se perguntando, por que um peixe teria a cabeça transparente? E essa seria uma pergunta justa. Desde que a espécie foi descoberta, em 1939, acreditava-se que os olhos eram ajustados para ver em frente e não podiam se mover. Então era presumido que o animal tinha visão de túnel. Os cientistas Bruce Robinson e Kim Reisenbichler, do Monterey Bay Aquarium Research Institute, descobriram recentemente que o peixe pode mover os olhos verticalmente para ver atrás do topo da sua cabeça translúcida, percebendo assim se há predadores ou presas nas proximidades. Isso também permite que entre mais luz para que ele possa detectar melhor as presas. Acredita-se que o peixe olho de barril coma medusas e pequenas espécies de peixes. Se você mergulhar no oceano à noite, pode ter sorte o suficiente para ver esse tipo de anêmona que floresce no escuro. Mas certifique-se de ser rápido, porque assim que você ligar sua lanterna para dar uma boa olhada, ele retrairá os tubos. O tubarão-baleia não é o maior tubarão conhecido pelos humanos. Se todas as espécies de tubarões fossem um reino, o megalodonte pré-histórico seria o chefão dos mares. Ele percorreu os oceanos há muito tempo, cerca de 15,9 a 2,6 milhões de anos atrás, entre o início das eras do Mioceno e o final do Plioceno. Embora esteja extinto há muito tempo, as pessoas ainda ficam surpresas ao aprender sobre essas gigantescas feras marinhas. O megalodonte podia atingir de 14 a 18 metros de comprimento, com mandíbulas de mais de 1,80 m de largura. O fóssil encontrado de um dente que pertenceu a um megalodonte mediu 18 centímetros. Nem é preciso dizer o tamanho da minha felicidade por esses caras estarem extintos há muito tempo, mas ainda há alguns aventureiros esperando encontrar esse monstro um dia. O polvo dumbo. Esta criatura adorável, ou assustadora, ou como você preferir, é oficialmente chamada de Grimpoteuthis. O nome informal é uma homenagem ao personagem da Disney. Embora o Dumbo, o elefante, não o polvo, tenha sido alvo de gozações por suas orelhas grandes, é muito improvável que esse adorável animal seja provocado por seus vizinhos aquáticos. Trata-se do polvo que vive nas maiores profundezas do oceano, e você sabe como esse lugar é assustador. Ele tem apenas cerca de 20 centímetros de altura e passa os dias pairando pouco acima do fundo do mar, comendo caracóis, minhocas e outros alimentos que encontra nas correntes ou nas aberturas oceânicas das redondezas. Existem mais de 15 espécies de polvo-dumbo e todas têm diferenças de altura, cor e partes do corpo. Se você não se cansa de ver animais estranhos, ficará feliz em saber que o fundo dos oceanos mal foi explorado pelos humanos. Então fique de olho. É provável que mais alguns fascinantes sejam descobertos nas profundezas do mar no futuro. O anjo do mar. Essa criatura pode parecer muito fofa, mas a dieta dela está longe de ser à base de raios de sol e pirulitos. Sua comida favorita são as borboletas do mar. O animal prepara armadilhas de muco para elas e espera para a emboscada. O camarão de manchas brancas de anêmona. Este animal é minúsculo, com apenas 1 centímetro de comprimento. Também é conhecido como camarão sexy por causa de seu comportamento peculiar. Quando agitado, levanta a cauda acima da cabeça e faz uma dancinha. Os mergulhadores também dizem que ele pula rapidamente em suas mãos e as limpa. O caranguejo dos coqueiros. Esse carinha pode parecer bem assustador, especialmente quando o sol se põe.
Ele tem cerca de 90 centímetros de comprimento e é como um caranguejo eremita autorizado a crescer muito. A comida preferida dele é o coco, mas também pode caçar lagartos e até pássaros grandes. A falsa moreia marrom é uma criatura esbelta e longa que ainda é um mistério para os cientistas marinhos. Ela tem 1,20 m de comprimento e pelo menos 750 ossos na coluna, muito mais do que qualquer outro animal do mundo. A pluma do mar tem 2,20 m de comprimento e divide-se em muitas variedades, mas a maioria se parece com uma caneta ou uma pena. A semelhança é ainda mais marcante quando o animal tem um bulbo cheio de água que o prende ao chão. O verme tapete persa parece mesmo um tapete, apesar de ser muito pequeno se comparado. Tem apenas 10 centímetros de comprimento. Pode se tornar tanto macho quanto fêmea e não acasala com outros plateumintos. Em vez disso, luta contra eles pelo direito de garantir a posteridade. O caramujo língua de flamingo é adorado pelos turistas por causa de suas cores bonitas, o que lhe dá uma aparência de concha. Mas, na verdade, a concha é bastante opaca e escondida sob tecidos macios coloridos. O animal come as partes mais macias e tóxicas dos corais e armazena suas toxinas para se proteger. Parece uma criatura pré-histórica que veio do tempo dos dinossauros. Essa besta assustadora é chamada de tubarão-frade. Pode atingir até 12 metros de comprimento. Foram avistados apenas 3 deles nos últimos 160 anos. A última vez foi em 2015, e antes disso, cerca de 80 anos atrás. Esses tubarões às vezes sobem à superfície para filtrar pequenos animais, como camarões e outros pequenos crustáceos, quando querem ter um bom e saboroso jantar de frutos do mar. Mas quando não há comida suficiente na superfície, eles descem para as profundezas de quase 1000 metros, onde tendem a ficar por meses, o que é algo que os pesquisadores descobriram usando marcações de satélite. Os tubarões-frade gostam de ficar em águas mais frias, mas podem migrar longas distâncias. Eles vivem em todo o mundo, mas em áreas tropicais ou subtropicais quentes, eles não se aproximarão da superfície porque não gostam de altas temperaturas. A água-viva cabeluda não é tão rara, mas é fascinante pelo seu tamanho. É a maior entre as espécies de águas-vivas e o animal mais longo. Seu comprimento total pode chegar a 36 metros. Isso é aproximadamente 7 metros a mais do que a maior baleia azul já registrada. A água-viva tem cerca de 70 a 150 tentáculos, e todos eles contêm enormes quantidades de neurotoxinas nocivas se você entrar em contato com o animal. Mas as pessoas geralmente não se deparam com esse tipo de água-viva, porque raramente vive perto da costa, preferindo o oceano aberto. Geralmente, você pode encontrar a água-viva cabeluda não mais profundo que 20 metros abaixo da superfície, onde se alimenta de pequenos peixes, zooplâncton e alguns outros tipos de águas-vivas. Ela usa os seus tentáculos para pegar sua refeição. Ei, você quer batatas fritas com isso? A água-viva fantasma gigante sai da escuridão e das profundezas da zona batial do oceano. Seu sino em forma de chapéu tem mais de 1 metro de diâmetro. Esse sino é ligado a 4 braços-boca semelhantes a fitas que podem ter até 10 metros de comprimento. Essa criatura bastante rara usa seus braços-boca para pegar animais desafortunados nadando por aí, que não sabem o que os espera. A água-viva gigante fantasma se impulsiona através da água com pulsos periódicos vindo de sua cabeça laranja. Ela brilha fraca e misteriosamente na escuridão das profundezas. Ele vive no mundo todo, em todos os oceanos, exceto no Ártico. Acho que é muito frio. Devido à sua estranha forma, as pessoas geralmente chamam o regaleco de peixe-remo. Tem cerca de 8 metros de comprimento, o que o torna o peixe ósseo mais longo que conhecemos, e vive a profundidades de 1000 metros. Os peixes-remo passam a maior parte do tempo nas partes escuras profundas do oceano aberto, em áreas tropicais e subtropicais. Eles quase nunca vêm à superfície, a menos que, você sabe, sejam convidados. É uma criatura prateada brilhante e em forma de fita com uma barbatana dorsal longa e vermelha e barbatanas pélvicas vermelhas semelhantes a remos. Seu corpo não tem escamas e é muito fino. Esse peixe pode crescer até um comprimento de cerca de 9 metros e pesar 300 quilos. O peixe-remo tem olhos muito grandes que o ajudam a ver melhor em seus ambientes escuros e assustadores. O tubarão-cobra é definitivamente um dos animais marinhos mais rugosos por aí. Se você o visse, provavelmente pensaria que voltou à era dos dinossauros. Sim, o tubarão-cobra é uma criatura pré-histórica, porque suas raízes remontam a 80 milhões de anos. Esse fóssil vivo pode crescer até 2 metros de comprimento. Recebe seu nome devido ao seu formato e à maneira como nada.
Mesmo que os tubarões-cobra tenham a parte tubarão em seu nome, eles nadam como uma enguia, de uma maneira distintamente serpentina. Sua boca é aterrorizante. Semelhante à mandíbula do tubarão branco, tem 300 dentes em forma de tridente organizados em 25 fileiras. Ei, chegue um pouco mais perto, hein? Pesquisadores descobriram essa criatura no século XIX, mas raramente é vista. E não é à toa, geralmente vive em profundidades entre 120 e 1.280 metros. Na maioria das vezes, o tubarão-cobra se alimenta de lulas, engolindo-as inteiras. Suas mandíbulas longas permitem que o tubarão-cobra abra a boca amplamente e engula animais que tenham a metade do tamanho do seu próprio corpo. O tubarão-duende é bastante raro. Pesquisadores detectaram menos de 50 deles em mais de 120 anos. Mas talvez seja melhor assim, já que estamos falando de um animal muito assustador com um focinho estreito e dentes afiados. Também é capaz de lançar toda a mandíbula para fora quando quer pegar algo. Parece familiar. Quando está à espreita nas profundezas do oceano, um tubarão-duende vê uma pequena lula que parece bastante apetitosa. O animal perigoso vai em direção à lula. Quando a pobre criatura percebe o predador, tenta se afastar, mas é tarde demais. O tubarão já lançou a mandíbula cerca de 7,5 cm para fora da boca. Essa mandíbula está conectada a abas da pele que o tubarão pode desdobrar. Isso ajuda muito, porque o tubarão-duende é um animal lento, e por isso é muito difícil para ele perseguir sua comida. Depois de terminar o almoço, o tubarão-duende coloca a mandíbula de volta na boca, e é como se nada tivesse acontecido. Esses tubarões vivem principalmente no fundo do oceano. Como muitas outras espécies de tubarões, eles preferem nadar sozinhos. Aqui está uma criatura prateada com pele muito áspera. Esse é o peixe-lua, com um comprimento total de aproximadamente 3 metros. O peixe-lua é o mais pesado de todos os peixes ósseos por aí. Essas criaturas têm uma forma um tanto estranha, porque nascem com uma barbatana traseira que nunca cresce de verdade. Ela simplesmente se dobra em si mesma à medida que o animal amadurece e cria um leme arredondado. O peixe-lua é um pouco desajeitado. Ele se move com a ajuda de suas poderosas barbatanas, que permitem que o animal nade de lado. Esse habitante marinho é uma criatura solitária. Alimenta-se principalmente de zooplâncton e águas-vivas. O tubarão wobegong é um dos tubarões mais raros do mundo. Atinge mais de 3 metros de comprimento. Pode não parecer tão aterrorizante quanto alguns de seus parentes tubarões, mas é muito bom em pegar animais desavisados nadando, principalmente durante a noite. Esse animal tem um espiráculo, e é por isso que pode respirar enquanto fica parado no fundo do oceano. Fica imóvel a maior parte do tempo, e é por isso que você mal consegue percebê-lo. Seu corpo plano e grandes barbatanas pélvicas e peitorais se misturam com o terreno subaquático. É por isso que eles são tão bons em se esconder. Essa habilidade ajuda quando esses tubarões também querem se proteger. Wobegong significa tubarão-tapete. Eles geralmente vivem perto do fundo do oceano em recifes de coral, em fundos arenosos e sob pilares. As pessoas até já avistaram o tubarão na água quando ela mal é profunda o suficiente para cobrir seu corpo achatado. O peixe-bolha não tem dentes e nem ossos, então não pode caçar ativamente. Como ele não tem muita massa muscular, mal consegue se movimentar. Ele obtém sua energia de animais que recolhe do fundo do mar. Ele também sabe como conservar essa energia. É assim que geralmente acontece com criaturas de águas profundas. Elas não têm tanta comida quanto aqueles animais que nadam mais perto da superfície. Em vez disso, têm mecanismos corporais especiais que lhes permitem economizar energia para os momentos em que não há muito o que comer. A pressão nas profundezas onde o peixe-bolha vive é 120 vezes maior que a da superfície. É por isso que a criatura bizarra parece uma massa gelatinosa estranha apenas quando você atrasa a superfície. A pressão aqui não é forte o suficiente para manter seu corpo unido. O Uranoscopus sulfúreus poderia competir com o peixe-bolha pelo título de criatura do mar mais feia, não acha? Esse peixe tem olhos no topo da cabeça, juntamente com uma boca voltada para cima que a criatura usa para se esconder na areia. É aí que passa a maior parte do tempo, com apenas os olhos saltando da areia. Ele relaxa assim até que um animal pequeno passe. Ele pode atacar seu alvo incrivelmente rápido, literalmente em milissegundos. Isso cria um vácuo na água que puxa um caranguejo, peixe ou algum outro pequeno animal desafortunado. Outra tática envolve veneno. Esse peixe tem uma espinha venenosa na omoplata que ajuda a capturar outros animais e se defender contra inimigos. Mesmo que não seja parente da enguia elétrica, o Uranoscopus sulfúreus pode gerar um choque elétrico de 50 volts.
Bem-vindo a mais uma luta do século. O primeiro participante entra no ringue. É o Megalodonte. Esse tubarão viveu entre 23 milhões e 3 milhões de anos atrás e é o detentor do título de melhor caçador de todos os tempos. O segundo lutador está no ringue e é o Dunkleosteus. Viveu há cerca de 380 milhões a 350 milhões de anos e era o maior peixe da época. Essas criaturas nadaram por todo o mundo e despertam medo com suas cabeças blindadas e mandíbulas poderosas. O Megalodonte é um dos caçadores mais temidos de todos os tempos. Os cientistas conseguiram descobrir as antigas táticas de caça dele. Eles aprenderam que essas criaturas de alguma forma sabiam onde estavam os pontos vulneráveis de seus oponentes, atingiam órgãos vitais e eram rápidos em incapacitar seus inimigos. Às vezes, esses tubarões antigos também miravam nas barbatanas de grandes criaturas marinhas para imobilizá-las. Isso deixava indefesos e desprotegidos os oponentes maiores. Outra tática que o Meg usava era uma abordagem de ariete. O enorme tubarão colidia com uma baleia, deixando-a sem chance de escapar. Em outras palavras, intelecto e estratégia eram as habilidades mais importantes do Megalodonte. Naquela época, este era o maior tubarão do mundo, mas nos oceanos havia criaturas muito maiores, como baleias. E o Meg nem sempre tinha coragem de atacá-las. Já o Dunkleosteus tinha como superpoder as suas poderosas mandíbulas. Normalmente, esse peixe nadava em direção a um animal menor, então, em uma fração de segundo, abria a enorme boca, e a futura refeição era puxada para dentro com a água. Até mais, Charlie. À medida que a criatura amadurecia, a forma da mandíbula mudava. É por isso que depois de nascer, só podia se alimentar de peixes grandes e macios, mas à medida que envelhecia, tinha a capacidade de morder coisas mais duras. E mais tarde, o Dunkleosteus começou a mastigar animais marinhos com conchas duras, ou basicamente qualquer ser do mar que existisse naquela época. Você ouve o som do gongo? Isso significa que é hora de nossos monstros se enfrentarem cara a cara. Eles se encontram nas vastas águas do oceano. O Megalodonte é o primeiro a notar seu oponente e quer usar sua abordagem de ariete contra a poderosa armadura do Dunkleosteus. E então começa a acelerar, mas o peixe se esquiva e evita a colisão. À medida que o Meg se vira, o adversário tem a chance de agarrá-lo pela cauda. Em uma fração de segundo, suas poderosas mandíbulas se fecham na barbatana do tubarão. Ai! Mas os dentes do peixe são muito curtos para morder a pele grossa do Meg, que começa a se contorcer e a balançar a poderosa cauda para jogar o oponente longe. Parece um rodeio. O Dunkleosteus leva um tapa poderoso e fica atordoado por um momento. O Megalodonte usa esse tempo para se virar. Alguns segundos depois, abre sua enorme mandíbula e termina a luta com uma mordida. Ah! Então, hoje, o Megalodonte prova mais uma vez que é digno de seu título de melhor caçador do mundo marinho. O antigo tubarão continua em busca de um oponente mais forte. Fique ligado. Senhoras e senhores, bem-vindos à luta do século. No canto esquerdo está o dinossauro mais famoso de todos os tempos, o Tiranossauro Rex. Ele existiu há cerca de 70 milhões de anos e era um verdadeiro rei no território norte-americano atual. No canto direito está o pesadelo do mar, um megalodonte. A espécie foi extinta há cerca de 3 milhões de anos, mas lendas sobre ela ainda estão vivas. É o maior tubarão que já existiu e era um super predador em seu tempo. Mesmo que o nosso T-Rex não seja o maior da sua espécie, ainda continua sendo um dos mais perigosos. Mas agora, vamos ver o tamanho do oponente. O do Megalodonte ainda é controverso. O fato é que os únicos restos deste antigo tubarão são dentes e vértebras. Então, os cientistas só podem supor o tamanho real. E mesmo pelos cálculos mais modestos, é maior que o T-Rex. Então, nessa categoria, o Megalodonte não deixou chance para o T-Rex. O primeiro ponto vai para ele. Mas e quanto à manobrabilidade? O dinossauro parece ser grande e desajeitado. No entanto, tem um excelente equilíbrio por causa de sua cauda enorme e pode virar e mudar de direção muito rapidamente. E olha para as pernas dele. Claramente não falta um dia de perna na academia. O Megalodonte foi definitivamente o melhor predador do mundo aquático, não só por causa de seu tamanho e massa, mas também por sua inteligência. Os cientistas encontraram vestígios de dentes dele em restos de baleias e concluíram que atacava os pontos fracos de sua presa e sabia onde os órgãos vitais estavam localizados. Outros restos de vítimas tinham muitas fraturas ósseas. Isso sugere que o animal não tinha vergonha de usar seu peso como ariete. Um de 50 toneladas poderia facilmente romper paredes de concreto.
Então, esse tubarão tinha duas técnicas principais, ariete e mordida final. Mas o arsenal do T-Rex é muito mais amplo. Como o megalodonte, ele tinha a mordida mais forte do seu tipo e também usava a tática de ariete. Embora seu peso não fosse tão grande, podia atingir uma velocidade muito maior e seu impacto era muito mais poderoso do que o de um tubarão. Além disso, era capaz de atacar com a cauda e suas pernas tinham uma força tremenda, podiam segurar a vítima. Sem dúvida, o arsenal do T-Rex é muito mais diversificado. Então, este ponto vai para ele. E agora, o prêmio da simpatia do público. O T-Rex é sem dúvida o dinossauro mais famoso de todos os tempos. Apareceu em filmes, séries de TV, desenhos animados, videogames, meus piores pesadelos e até em selos postais e memes. E seu esqueleto no Museu Americano de História Natural é famoso no mundo todo, mas também há muitos mitos a respeito dele. Por exemplo, a ideia de que só conseguia ver objetos em movimento. Em um filme famoso, os heróis escaparam de um T-Rex permanecendo congelados no lugar. Bom, em primeiro lugar, um dinossauro poderia facilmente cheirá-los. Em segundo lugar, o T-Rex tinha uma excelente visão. Na verdade, era 13 vezes mais clara do que a dos humanos. O megalodonte, por outro lado, tem a reputação de um verdadeiro diabo. Uma cena em que ele destrói um barco de pesca ainda é a favorita de filmes cult e assustadora para os espectadores em todo o mundo. Mas como temos tão poucos restos dele, só podemos supor sua aparência. Então, o Instagram do T-Rex seria muito mais popular. Ele aceita esse ponto. O gongo soa, e isso significa que é hora de começar a luta. Esses dois predadores se encontram na costa da América do Norte. Os megalodontes viviam principalmente em águas profundas, mas às vezes caçavam perto de praias. O T-Rex também estava nessa área, e agora esses dois predadores ficam cara a cara. Em águas rasas, o megalodonte se torna ainda mais lento, e o T-Rex evita facilmente sua mordida. Mas é difícil para ele atacar o tubarão, porque o tamanho do corpo do dinossauro não permite mergulhar debaixo d'água. Este decide recuar para águas ainda mais rasas. O megalodonte cai, tentando morder o oponente, e apenas bate nele com todo o seu peso de 50 toneladas. O T-Rex perde o equilíbrio e despenca. Agora, nada pode ajudá-lo. Oh! Então, o megalodonte prova novamente que era o melhor predador e poderia facilmente derrotar o dinossauro mais famoso do mundo.